O Instituto Butantan se consolidou com o passar dos anos e a partir das contribuições relevantes dadas ao Brasil como referência na área da saúde pública. A entidade foi fundada na zona oeste da cidade de São Paulo, no estado de mesmo nome, no dia 23 de fevereiro do ano de 1901. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a fundação e partes da história do Instituto Butantan. A origem do Instituto Butantan se relaciona com um fato ocorrido no ano de 1899, um surto de peste bubônica que se propagou a partir do Porto de Santos, em São Paulo. Isto fez com que a administração estadual criasse um laboratório de produção de soro para ter condições mais adequadas para buscar a resolução deste problema de saúde pública. A nova instalação foi erguida na zona oeste do município de São Paulo. A oficialização desta iniciativa ocorreu através de um decreto que foi publicado no dia 23 de fevereiro de 1901. Pioneiro desse movimento foi o Dr. Vital Brasil, natural de Campanha, em Minas Gerais, um sanitarista que veio para São Paulo para incorporar aqui várias novas tecnologias e encontrar soluções de saúde pública. Ele ocupou uma fazenda que estava no oeste da cidade, chamada Fazenda Butantan, e aos poucos foi iniciando as edificações, primeiras relativamente simples, mas ao longo do tempo trazendo edifícios que pudessem acomodar as linhas de pesquisa, os pesquisadores, os laboratórios. E naquela época, um esforço muito grande de incorporar uma tecnologia europeia que na ocasião era pioneira e nova, que era a produção de soros após imunizar cavalos. E isso foi iniciado, apesar de ser relativamente antigo, continua em curso no Butantan até hoje. No início era mais destinado à produção de soros contra venenos de animais peçonhentos, um problema para o avanço da agricultura no interior paulista, mas passou por várias etapas de tentativa de desenvolvimento também de vacinas, inclusive influenza, febre amarela, BCG, as mais antigas que utilizamos até hoje. Esper Calas, diretor do Instituto Butantan e médico infectologista, concedeu entrevista ao Estação História. A relação do Instituto Butantan com a produção de soros. Na década de 80, que o Instituto resolveu se dedicar cada vez mais à produção de vacinas. Não esquecendo que ao longo de toda a sua história sempre dedicou à pesquisa, à cultura e a educação comunitária da ciência. Basta dizer que não importa a idade dos brasileiros, todo mundo já ouviu falar no Butantan, os mais antigos contam várias histórias, inclusive uma que já não existe mais, de entregar serpentes aqui no Instituto em troca de receber doses de soro anti-veneno de serpentes. Isso aconteceu por todo o Brasil. Tanto é que quando alguém fala de cobra em qualquer local, a primeira palavra que vem na cabeça é Butantan, que existe uma associação muito grande durante todos esses anos. Mas, a partir dos anos 80, houve um esforço muito grande para aumentar a produção de vacinas e começar a fazer o Brasil a sonhar em ser autossuficiente na produção de produtos imunobiológicos que podem ter um papel preventivo. E começaram a ser produzidas aqui várias destas vacinas que cada vez mais vêm crescendo em número e importância. A importância da função da instituição se evidenciou durante a pandemia de Covid-19 a partir da participação na produção de vacinas. Ter instituições como o Instituto Butantan
para servir a saúde coletiva brasileira, especialmente a saúde pública, é uma coisa estratégica para o país, do tamanho do Brasil, com a população do Brasil. Se a gente não tem uma capacidade de desenvolvimento, de pesquisa, uma capacidade produtiva, o país vai sempre ser refém das cadeias de suprimento e interferência geopolítica mundial. Como que a gente teve acesso à vacina contra a Covid? Através de esforço de pesquisadores e administradores do Instituto que se dedicaram diurnamente para trazer uma nova vacina para cá. Na ocasião, a que estava disponível e foi escolhida foi a Coronavac. Desenvolver os estudos no Brasil, provar que era uma vacina eficaz não só para prevenir infecção, mas principalmente contra a doença grave da Covid, e vacinar a população brasileira. Foi um marco que projetou o Butantan novamente no cenário brasileiro e atraiu atenção, inclusive, fora do país. Mostrou que nós temos capacidade de seguir essa rota para achar soluções para problemas de saúde que temos por aqui. O começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil no ano de 2021 foi o tema da edição 242 do Estação História. Confira! O acervo do Instituto Butantan é reconhecidamente relevante no âmbito das pesquisas científicas na área da saúde, por exemplo. Centenas de milhares de espécies de animais o integram. Temos aqui a capacidade de fornecer para o Ministério da Saúde 10 vacinas diferentes, que constituem o maior numerário de vacinas utilizado pelo Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil. A gente também oferece 12 soros para tratamento e prevenção de acidentes com venenos de animais peçonhentos, toxinas bacterianas e o vírus da raiva. E agora o Butantan está entrando muito forte na produção de uma nova classe de remédios chamados anticorpos monoclonais para controle e tratamento de doenças crônicas, como doenças reumatológicas e vários tipos de câncer. Em 2010, especificamente no dia 15 de maio daquele ano, a estrutura do Instituto Butantan foi duramente afetada por um incêndio. Dezenas de milhares de espécies foram perdidas naquela ocasião. Este foi o Estação História de número 246. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Instituto Butantan, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, além da entrevista concedida pelo médico infectologista Esper Calas, que é o diretor do Instituto Butantan. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.